Olha a situação que nós chegamos, a vergonha internacional que o Brasil está sujeito agora. A nossa Suprema Corte acaba de perder o visto para entrar nos Estados Unidos. Por quê? Por ações ditatoriais, por não respeitar a Constituição e por perseguição política. O secretário de Departamento dos Estados Unidos, Marco Rubio, acabou de postar isso aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês entenderem a gravidade. Olha isso aqui. Deixa eu abrir aqui. E abrir a tradução. POTUS é o Donald Trump, tá? Deixou claro que seu governo responsabilizará os estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Sabe o que isso quer dizer? Que os ministros da nossa Suprema Corte e seus familiares imediatos, pai, mãe, marido, esposa, filho e filha, todos acabaram de ter os seus vistos revogados. A autoridade máxima do judiciário brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos passam, a partir desse momento, a os considerar como ditadores, violadores de direitos humanos, violadores da liberdade de expressão, que é um direito fundamental básico de qualquer democracia. A situação está escalando de uma maneira impressionante. Antes de ontem, Donald Trump envia uma carta para o Bolsonaro dizendo que está atento à perseguição que ele sofre. Bolsonaro grava um vídeo de agradecimento. No dia seguinte, Moraes determina busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tornozeleira, e o censura por completo. No mesmo dia, esta ação é tomada. O que nós estamos vendo? O Moraes sempre dobrava a aposta quando algo acontecia. Agora o Moraes encontrou alguém que quintuplica a aposta quando ele dobra. Isso não vai dar certo. Se continuar escalando dessa maneira, não vai sobrar nada em pé no Brasil. E a culpa disso vocês sabem. Lula aproximando de terroristas, Moraes censurando a população, usando a sua autoridade para perseguir a oposição, prisões ilegais. Aí vai Lula querendo desdolarizar o mundo, acabar com o dólar, se juntando a ditaduras, xingando o Donald Trump em toda oportunidade que ele tem, atacando o Donald Trump em oportunidade que ele tem. Aí vai o Moraes para escalar a situação, manda busca e apreensão na casa do Bolsonaro. O que eles acharam que iria acontecer? Gente, todos os ministros do... Se eu não me engano, pelo que eu ouvi falar, 3 não terão seus vistos suspensos. Porque se são só os aliados do Alexandre de Moraes, eu acredito que o Cássio Nunes e o André Mendonça não vão ter também seus vistos, porque eles não são vistos nos Estados Unidos como aliados da ditadura. Pode ser que um ou outro também não seja visto, mas até agora o que nós sabemos é que pelo menos 9 ter. Pra você ter uma ideia, tem ministros do STF que o filho estuda nos Estados Unidos e desse jeito vai ter que sair de lá ou poderá ser deportado, gente. Como um criminoso. Meus amigos, esse pessoal da Suprema Corte que criou essa ditadura no Brasil precisa parar. Vocês aí da Suprema Corte, que não estão tão obcecados por vingança e não estão dominados pelo ódio, por favor, tá na hora de dar um ponto final nisso. O povo brasileiro vai sofrer. Dá tempo de reverter a situação. Dá tempo de voltar à normalidade. Não tente comprar briga. Gente, me fala eu tava vendo os países que já tinham que sofreram sanções dos Estados Unidos. Vamos lá. Irã, Cuba, Venezuela, esses países se perderam, se destruíram economicamente. E muitas vezes as sanções foi justamente para tentar restabelecer direitos humanos e restabelecer democracia. Está acontecendo no Brasil. Que Deus nos perdoe, que Deus nos acuda, que Deus nos proteja. Chega. Eu estava vendo aqui a do Schellenberg, que acabou de publicar também, olha só. Essa aqui é o Michael Schellenberg, publicou.
A mídia disse que Trump só latia e nada mordia quando se tratava de defender a liberdade de expressão e a democracia no Brasil. Mas agora ele impôs uma proibição de viagens aos ministros do Supremo Tribunal Federal que perseguem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorre horas depois de a polícia invadir a casa do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo. Com certeza o Moraes... Olha que eu vou fazer uma previsão. Moraes vai querer dobrar a aposta. E aí... vai vir uma paulada lá de cima que vai atingir o Brasil inteiro. Ele vai dobrar a aposta, vai vir uma outra paulada que vai atingir o Brasil inteiro. Vai chegar uma hora que o Brasil inteiro vai ter que ir para as ruas para pedir o impeachment do Moraes. Hoje nós acordamos com mais uma notícia que consolida a percepção já adotada pela maioria do povo brasileiro de que o Brasil não é mais uma democracia, de que nós somos sim uma ditadura. Veja bem, há não muito tempo atrás nós nos perguntávamos como que a população da Venezuela permitiu que um dos países mais ricos do mundo se transformasse numa das mais sanguinárias e autoritárias ditaduras hoje. Simples, isso acontece gradativamente. E as pessoas que poderiam ter reagido para impedir que isso chegasse ao ponto que está hoje, se acovardaram no momento mais crucial. Preocuparam muito mais em proteger a própria pele do que proteger a liberdade da população do seu país. Hoje, não protegem mais a própria pele, estão todos presos. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Quando Alexandre de Moraes determina medidas cautelares contra o presidente antes do fim do julgamento dele, que é um julgamento já percebido pela maioria, que é um teatro, uma fabricação para prender a oposição e prender o maior líder político da direita que o Brasil já viu, quando ele faz isso, ele consolida mais uma vez. O Brasil é sim uma ditadura. E olha as cautelares, olha as imposições que o Moraes determinou em cima do Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica, que o Bolsonaro não fale com o próprio filho, não fale com outros réus, só que é um processo sigiloso, um julgamento sigiloso, ninguém sabe quais são os outros réus. Não pode sair de casa das 7 horas da noite às 7 da manhã, não pode falar com diplomatas ou embaixadores, não pode se aproximar de embaixadas e, o crucial, não pode usar redes sociais, ou seja, não pode falar com o Brasil. Não pode apoiar os seus candidatos nas eleições. Isso aqui é um assassinato do presidente, porque ele não pode mais falar com o povo, e essa é a grande força do Bolsonaro, a sua capacidade de mobilizar a multidão, e isso agora foi retirado dele. Então nós estamos vendo mais um salto, esse foi até atrás foram passos, esse foi um salto para o estado de exceção. E por quê? Agora vamos analisar. Ontem, Donald Trump solta uma carta direcionada ao Bolsonaro, falando que está de olho nesse julgamento, que o mundo já viu que é um julgamento fictício, um julgamento que foi fabricado, terrivelmente fabricado, uma peça de teatro mal elaborada para prender o maior líder político. Por quê? Porque o povo quer ver ele de novo na presidência. As pesquisas todas mostram, o povo quer Bolsonaro na presidência novamente. O povo não concorda com o que está sendo feito com ele. O Bolsonaro hoje, nas eleições, se a eleição fosse hoje, ganharia com uma larga distância do Lula. E isso o sistema não pode permitir, porque ele é um obstáculo a esse sistema. Agora querem silenciá-lo. Ele tá preso, não se engane. A tornozeleira eletrônica, junto com as outras cautelares, Bolsonaro está preso antes de ter sido julgado. E por que também? Um outro motivo. A alegação mais absurda do mundo, que o Bolsonaro estaria trabalhando contra a soberania do Brasil. Eu te pergunto, por que o Moraes não fez uma medida como essa quando o Lula foi na China pedir que uma ditadura comunista enviasse para o Brasil emissários para censurar a população brasileira? Por que isso não foi feito? O mundo percebe o Brasil hoje distante da democracia e cada vez mais próximo às ditaduras. Isso o mundo está falando, só a imprensa mundial está falando. Então o Brasil está virando uma ditadura. Que soberania é essa que precisa ser protegida se o mundo e o próprio povo brasileiro reconhece que o Brasil está se transformando numa ditadura? Pesquisa recente mostrando que, de acordo com o povo, a principal ameaça à nossa democracia é o STF e a segunda maior ameaça é o próprio governo. Então, que soberania é essa que o Bolsonaro representa um risco, o Eduardo Bolsonaro representa um risco? Se a maioria do povo já não vê o Brasil soberano, o soberano aqui é só o sistema. O que não é soberano é a vontade popular. É um absurdo o que está sendo feito. É surreal que a gente tenha chegado a esse ponto. Nós vamos reagir, mas tudo tem que ser feito de forma pensada.
Agora, daqui 10 minutos, teremos uma reunião da oposição onde nós vamos conversar e decidir o que vai ser feito. Porque o que o Alexandre de Moraes quer? Ele quer que os deputados e os apoiadores do Bolsonaro excedam, cruzem a linha imaginária na cabeça dele do que pode e o que não pode ser feito, e essas pessoas também sejam presas. O que ele pretende é que não haja oposição no ano que vem, é que todos da oposição sejam presos, e ele está esperando uma reação equivocada da nossa parte. Pois nós vamos sentar, nós vamos conversar e ver o que vai ser feito. Tem várias opções. Pode ser uma manifestação, pode ser viajar para os Estados Unidos para denunciar o que está acontecendo, viajar para outros países do mundo. Tem várias opções e isso vai ser decidido. Mas tudo tem que ser feito com muita cautela. Agora é um absurdo, eu estou indignado, minha cabeça está explodindo. Não dá para acreditar que eles querem jogar o Brasil no buraco, na latrina internacional, para fabricar um inimigo, porque eles perceberam o seguinte: fabricando um inimigo internacional, eles acreditam que o povo vai se reunir em torno deles, eles voltarão a ter apoio popular, algo que eles não têm. E eles viram uma janela de oportunidade. Só que para aproveitar essa janela de oportunidade, tem que se jogar o Brasil no lixo. O Brasil vai virar uma miséria, isso aqui já é uma ditadura, só que vai se escalar com muito mais velocidade. É o que o Maduro fez. O Maduro, para poder arregimentar uma pequena parcela da população em torno dele, ele levanta um tempo inteiro que os Estados Unidos querem invadir a Venezuela, que o Elon Musk quer mandar foguete contra a Venezuela. E aí o povo imbecil que acredita nisso apoia o Maduro. Lula, Alexandre de Moraes estão apoiando na imbecilidade coletiva para tentar fabricar um suposto apoio por um suposto inimigo imaginário. Destruir o Brasil para tentar reinar sobre as cinzas.